everyone, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre mais um dos livros que eu li. Na verdade, eu li ele 2 vezes já, de tanto que eu gostei. Que é esse aqui, Fique Onde Está, Então Corra. Sério, gente, é um livro muito especial pra mim, porque eu li ele, eu acho que no 9º ano, e ele é muito legal mesmo. Ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o começo do livro é como se fosse o primeiro dia da Primeira Guerra Mundial, que é o dia 28 de julho de 1914, que coincidentemente é o dia do aniversário do nosso personagem principal, que se chama Alf Summerfield. Ele é um garotinho que no início da história tem 5 anos, que é o aniversário de 5 anos dele. Então começa na festa. Então, nessa festa, muitos dos convidados não vão, porque, segundo eles, aquele não é um dia para se comemorar, porque uma guerra, gente, ninguém gosta de guerras, né? Então, nesse dia só vai apenas o velho Bill Hamperton, que é um dos vizinhos, a vovó Summerfield, como ela é chamada na história, pelo Alf, o Joe Patience, que é um amigo de infância do pai dele, e vai a Kalena e o seu pai, Senhor Janasek, que é assim que é chamado no livro, a gente não sabe o nome inicial dele. E também os pais do Alf, né? O George Summerfield e a Marge Summerfield. Então, o aniversário começa tudo tranquilo, os adultos brincando com as crianças, todo mundo se divertindo, uma coisa show de bola. Mas e daí os vizinhos, os adultos vão para um canto e ficam conversando. O Alf percebe, enquanto ele brinca aqui com a Kalena, ele percebe os adultos, tipo, tendo uma conversa muito séria, aquela conversa de adulto, e a vovó Summerfield repetindo: estamos todos perdidos, estamos todos perdidos. Ele acha aquilo estranho, mas é uma criança de 5 anos, né? Então volta a brincar. E naquele mesmo dia, chega o pai dele, depois do aniversário já passou, foram todos embora, era mais tarde. O pai dele chega e ele até não reconhece, fala: ué, quem é esse homem chegando na minha casa? Porque o pai dele tava todo fardado, entendeu? Com um uniforme militar. A mãe dele, quando vê isso, fala: nossa, não acredito, pega e sai correndo, chorando, subindo as escadas. A vovó repete de novo: estamos todos perdidos, estamos todos perdidos. E aqui ele começa o rumo diferente na história do Alf. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre cada personagem. O George Summerfield, vou começar por ele. O George Summerfield tem como profissão ser leiteiro. Ele trabalha numa carroça, cujo nome do cavalo é o Sr. Skiff, que foi o Alf que deu o nome. O sonho do Alf é trabalhar com o pai dele, mas o pai dele sempre fala: não, quando você estiver mais velho. E ele fica irritado: quando eu serei mais velho, de fato, vai demorar muito. Então, ele, assim, é uma pessoa muito boa, é realmente um pai muito bom. A gente não tem muito, sabe, sei lá, um conhecimento realmente de quem é George, sabe? Por ele, entendeu? Pelo ponto de vista dele, do George, a gente não sabe realmente quem ele é. A gente sabe pelo ponto de vista da Marge, as pessoas falando sobre ele, né? Não dele necessariamente, porque ele tá na guerra e tal. Então, a Marge, que é a esposa do George, ela é uma dona de casa normal, assim, sabe? Uma mãe muito amorosa, uma esposa também muito amorosa. É uma pessoa normal, sabe? Que naquela época não era normal as mulheres trabalharem, né? Que na verdade foi a Primeira Guerra Mundial que impulsionou as mulheres a trabalhar, e a sociedade não vê isso como uma coisa estranha. Ela era uma pessoa normal, o Alf tinha uma infância muito feliz mesmo. Ele era feliz, ele brincava com a amiguinha dele na rua, a Kalena, ia na loja de doces do Sr. Janasek, o pai da Kalena, que não vendia só doces, mas como era a coisa mais importante da loja, ele chamava ela assim. Então era uma infância muito feliz antes da guerra. A vovó, não fala muito sobre ela, mas ela era uma boa avó também. O Joe Patience, que é amigo de infância, né, do George, era quase como um irmão pra ele, sabe? Porque a vovó Summerfield meio que ajudou a criar ele, sabe? Aconteceu uns problemas lá na família dele, então ele meio que adotado, assim, sabe? Então eles eram irmãos. E daí tem o velho Bill Hamperton também, que não mostra muito a história do velho Bill Hamperton, mas ele tem alguns papéis importantes durante o desenrolar da história. Não tão importantes assim, mas tem uns diálogos com ele, e ele é um personagem bem fofinho também. Ele é bem legalzinho. Então, na verdade, os personagens, assim, iniciais da história são esses mesmo. Aí depois aparecem os outros personagens e tal, mas no início é isso. Ah, e a Kalena e o Sr. Janasek, eles são meio que originários de Praga, sabe? Lá, cidade de Praga, eu acho.
Mas a Kalena não, a Kalena, ela realmente nasceu ali em Londres, na Inglaterra, mas o pai dela veio de Praga, então ele tem aquele sotaque estranho. Então, quando começou a guerra, o pai dele já tava na guerra, o pai do Alf e tal, veio o exército buscar a Kalena e o pai dela. Na verdade, ele estava até ali na frente da loja dele, que tinham jogado pedra e escrito espião, porque as pessoas realmente achavam que ele era um espião russo pelo sotaque, mas não, ele era de Praga. E então veio o exército e falou, venha com a gente e tal. Acho que levaram eles pra uma tal de Ilha de Man, alguma coisa assim. Não deixaram eles pegar nada, mala nem nada, foi com a roupa do corpo. E tipo, o George ficou muito triste, ele falou, uau, será que é a última vez que eu vou ver ela? E foi um momento bem chocante, assim, na vida do Alf. Um dos momentos, né? Acho que foi o segundo momento mais chocante da vida do Alf, porque primeiro foi o pai dele ir pra guerra, né? O pai dele aparecer lá de farda e tudo mais. E esse foi o segundo momento muito chocante, a melhor amiga dele indo embora, assim, sem mais nem menos. E uma das características que o Alf fala sobre o Sr. Janacek é que os sapatos dele sempre estão muito bem lustrados, sabe? E ele sempre vê o Sr. Janacek lustrando os sapatos e fala que é muito bom, o homem está apresentável e tal. E a casa dele sempre estava cheirando graxa porque ele tinha uma caixinha assim, própria com todas as ferramentas de engraxar e tudo mais. Então, quando eles são enviados assim, enviados a ele, a casa fica sozinha, fica meio que abandonada, né? Aí, voltando a Marge, ela, como o provedor, né, não tá mais em casa, o provedor, ele do alimento e tal, ela precisa tomar uma atitude. Então, ela começa a ser lavadora, costureira e também trabalhar como enfermeira. E depois vai mostrar que realmente era uma obrigação, ela tinha que trabalhar, né? Turnos extras pra ela poder ganhar mais dinheiro, né? Tipo, ela quase não dormia, assim. Mas realmente depois vai mostrar que ela gostava de ser enfermeira. Era uma coisa que realmente ela desenvolveu uma paixão. Então vai mostrar que eles precisavam de dinheiro porque eles viviam do mínimo do mínimo do mínimo, sabe? Eles não tinham muito, assim, coisas boas pra comer. Era algo bem simples, assim, sabe? Então o Alf tomou uma atitude, ele teve a ideia. Porque antes da guerra ele viu um menino que também morava na rua dele engraxando no metrô, sabe? E esse menino foi mandado pra guerra, então não tinha ninguém como sendo engraxate no metrô. Então ele foi na casa do Sr. Janacek, quebrou a janela, entrou lá e pegou a caixa. Ele falou, não, isso não é um roubo, era uma necessidade. E ele disse que ia devolver. E ele não contou pra mãe dele, porque ele sabia que a mãe dele não ia deixar. Porque, tipo, era muito perigoso e ele ainda tinha que ir pra escola. Então ele só ia 2 dias por semana na escola, que eram os dias das matérias preferidas dele. E o resto dos dias da semana ele ia engraxar no metrô. Então nessas idas e vindas dele trabalhando no metrô, a gente começa a conhecer muitos personagens diferentes. Uns aleatórios, outros não tão aleatórios, uns importantes para a história, outros não, outros simplesmente importantes para ter uma informação do que realmente está acontecendo no mundo, ter, sabe, relatos sobre histórias de diferentes pessoas com suas diferentes perspectivas sobre a guerra, que é muito interessante, muito profundo, que nos faz entender realmente o que estava acontecendo naquele momento tão histórico assim, né? Que nem o Alf entendia direito, porque todo mundo dizia que a guerra ia acabar antes do Natal. E ó, quantos anos tinham se passado, ele já estava com 9 anos. Então, muitas conversas interessantes ele teve com esses personagens, né? Ele ficou muito preocupado com o pai dele, porque no começo ele mandava cartas. Porque quando eles são convocados, ou no caso do pai dele, ele se voluntariou, eles vão para um treinamento primeiro. E nesse treinamento ele mandava cartas falando que era tudo muito legal, parecia ter um acampamento. Ele falava coisas engraçadas que tinha acontecido, coisas engraçadas que os colegas dele tinham feito, sabe? Quase como fosse um acampamento. Uma leitura muito tranquila, sabe? Então, a mãe do Alf deixava ele ler. Mas depois, quando ele realmente foi pro front, pro campo de batalha, ela não deixava mais ler, porque ele contava realmente como era o horror daquilo. Como ele era horrível, como ele se arrependeu de ter se voluntariado. Claro que não teria feito nenhuma diferença, porque se ele não tivesse se voluntariado, ele teria sido obrigado depois de qualquer maneira. No segundo momento, né? Mas ele mostrava realmente, tipo, nossa, isso é muito sofrimento, isso é horrível. Ele falava assim, e ela não quis que o Alf lesse, então ela não mostrava mais pra ele. Falava que o pai dele não enviava mais
cartas, então eu escondia embaixo do colchão, se eu não me engano. Não lembro direito. Mas escondia, mas o Alf conseguia achar, porque ele era um gatinho muito, muito esperto. Mostra no livro que mesmo ele sendo criança, mesmo tendo essa infantilidade dele, que mostra muitas coisas infantis, assim, da parte dele, mostra também que ele era um garotinho muito esperto mesmo. Então ele achava essas cartas e lia durante a madrugada pra mãe dele não saber, sabe? Muito interessante ele ser esperto, assim, dá pra ver um pouco da rebeldia de uma criança, quase virando adolescente, mas que era muito necessário, né? Porque ele queria saber o que estava acontecendo com o pai dele, porque a mãe dele não contava nada, ele sabia que a mãe dele estava mentindo, ele não estava numa missão secreta. E até que um dia parou de chegar cartas, a mãe dele parou de esconder cartas porque não tinha chegado nenhuma. E ele ficou muito estranho, a última carta foi confusa, sabe? E o pai dele não falava coisa com coisa. E a mãe dele falava, não, ele tá numa missão secreta, não pode enviar carta. E ele achou aquilo muito, sabe, mentira, sabe? Ele não acreditou nem um pouquinho no que a mãe dele tá falando. E ele tinha 9 anos, entende? Então, ele era um garoto muito esperto. E aí começa a trama, né? Ele vai querer descobrir o que realmente aconteceu com o pai dele, o que aconteceu, o que está acontecendo, como faz pro pai dele voltar pra casa. E é muito interessante mesmo. E a leitura é muito boa, tipo, vai facinho. Ele é o autor do Menino do Pijama Listrado, que diferente desse livro, se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Mas são 2 livros muito interessantes, porque a escrita do John Bonnie, gente, é muito boa mesmo, vai fácil. E é, na verdade, um livro infanto-juvenil, sabe? Mas dá pra ser lido até por adultos, porque é uma leitura muito profunda, entendeu? Fala sobre temas profundos. E mesmo acontecendo toda essa tristeza, a infância do Alf ter sido roubada, ele sempre continuava com aquela esperança, com aquela coisa que as crianças têm, sabe? De sempre querer descobrir, sempre querer tentar resolver, sempre saber que pode existir uma possibilidade melhor, pode existir uma razão melhor, pode ser que as pessoas estejam bem e tal. Ele tinha uma esperança. Claro que em alguns momentos ele falava assim, eu acho que meu pai morreu. Realmente ele morreu. Mas mesmo assim, ele pensando nisso, no jornal que mostrava o número, que cada soldado tinha um número. O número dos mortos, né? O número do soldado e o nome que estava morto. Ele sempre lia porque ele tinha esperança, né? Mesmo ele falando, não, acho que ele tá morto, ele tinha aquela esperança dentro dele, sabe? Como as crianças têm. É igual diz na Bíblia, né? A gente tem que ser como as crianças. Porque elas são inocentes, mas também não são burras. Elas são racionais, elas sabem o que está acontecendo, mas tem aquela esperança de que pode dar certo, sabe? Não, eu vou olhar no jornal pra ver se ele tá morto. Não, ele não tá, realmente não está. Ufa, era tipo assim, sabe? Então, mostra assim um livro muito profundo de como uma criancinha de 5 anos e depois uma criancinha de 9 amadureceu tanto porque sua infância foi roubada, entendeu? Mostra o sofrimento de um soldado, mas também mostra o sofrimento das pessoas que ficaram, da família dele, dos homens que não quiseram ir para a guerra por motivos pessoais, ideológicos, religiosos, humanitários. E o que aconteceu com esses homens que se recusaram aí? Como eles eram vistos pela sociedade, mostra isso, entendeu? Para quem tá no ensino médio ou no ensino fundamental, tipo, cai muito sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra nas provas, nas matérias. E é muito interessante porque esse livro não mostra só números, sabe? Números e fatos. Mostra o que aconteceu de verdade com as pessoas, sabe? Como eram as histórias, as experiências, os relatos. Aqui mostra muito bem, claro que é uma história fictícia, mas realmente eu acredito muito que era assim, sabe? As histórias. Então, pra quem tá ainda na escola, eu indico muito que leia esses livros sobre Primeira, Segunda Guerra Mundial, esses livros que mesmo sendo ficcionais, nos ensinam muito, me ajudou muito na escola. Na verdade, essa era uma leitura obrigatória que eu li na escola. Eu já reli pela 2ª vez, mas é porque é muito interessante, realmente cai na prova, realmente cai no Enem, não perguntando as histórias das pessoas, mas é pra você se situar naquele período, entendeu? Nas guerras, situar por que aconteceu, qual foi as consequências dessa guerra para as pessoas, e é o que esses livros mostram, sabe? Então eu digo muito para que vocês leiam sobre isso, assistam sobre Primeira, Segunda Guerra Mundial, que vai ajudar muito na escola. Então é isso, gente. Na verdade, eu indico muito, muito mesmo esse livro. Leiam e me contem aqui nos comentários se vocês leem, se vocês gostaram realmente, porque eu tenho muitos outros livros para indicar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que esse foi o único livro que eu li sobre a Primeira,
mas eu tenho muitos outros livros e a maioria das vezes é sobre crianças, né? Os autores gostam desse tema, assim, e usar crianças como personagens principais. E é muito lindo ver a força e a coragem que essas crianças têm. Então, digo muito pra vocês esse livro. E se alguém quiser me indicar algum livro no comentário, ou também me indicar algum livro para que eu possa fazer vídeo também, fique à vontade, eu vou ler tudinho, tá? Deus abençoe, tchau! A gente se vê!